ouvir sua voz, pensei quanto tempo eu perdi por não te ouvir. A fragilidade está em mim, mas tu me escolheste mesmo assim. Eu não quis ouvir, mas não desistiu de mim. Me mostrou a sua glória. Resolvi então te ouvir e mudasse a minha história. Fui marcado por sua glória, ó Pai. Fogo queimou e a sarça não se consumiu. Por entre a rocha tua glória eu vi. Sei que não posso derrotar, não posso negligenciar o meu chamado. Aleluia! Onde eu tanto, querido, cumpra assim o chamado de Deus em sua vida. Não ouvi sua voz, pensei quanto tempo eu perdi por não te ouvir. Olhei, a fragilidade está em mim, mas tu me escolhestes mesmo assim. Eu não quis ouvir, mas não desistiu de mim. Me mostrou a sua glória. Resolvi então te ouvir. Me mudou a minha história. Eu fui marcado por sua glória, ó Pai. O fogo queimou e a sarça não se consumiu. Por entre a rocha sua glória eu vi. Sei que não posso evitar, não posso negligenciar. Eu fui marcado por sua glória, Pai. Fogo queimou e essa raça não se consumiu. Por entre a rocha sua glória eu vi. Sei que não posso evitar, não posso negligenciar meu chamado. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Precioso tu és. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre 3 personagens nessa manhã. Glória a Deus. Não é sobre Davi, não é sobre a criação de Deus, não é sobre Gênesis, não é sobre Adão e Eva, não é sobre os milagres de Jesus, mas sobre 3 personagens que eu tenho certeza que um de vocês vão meditar nessa manhã e vão trazer essa autorreflexão, né? Nós vamos falar nessa manhã sobre 3 homens que foram chamados por Deus.
3 homens que ouviram a voz de Deus. 3 homens que cumpriram o seu chamado. E ainda assim, não teve aquele final feliz. Falharam. Eu pesquisei sobre o nosso dicionário mesmo, a respeito do que significa chamado. Chamado nada mais é do que o ato de pronunciar um nome ou alguém. Nem quando alguém chama o nosso portão. Chama, o fulano. Ela está pronunciando o nome de alguém. Ela está chamando alguém. Também o adjetivo que recebeu o convite para participar de algo, convidado ou convocado. Na Bíblia, chamado refere-se à chamada de Deus para um propósito específico. Exatamente como o último que nós lemos. Nosso dicionário, na Bíblia, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que Deus nos chama para um propósito, Deus nos chama para uma obra. Glória a Deus. Vamos abrirem a sua Bíblia. O Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo do 1 ao 6. Amém? Amém. Lemos assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu ali o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele por meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Meu Deus. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso aqui é o início do chamado de Moisés, né? Quem foi Moisés? Aqui, você fala. Quem foi Moisés? Não sei quem é Moisés, todo mundo sabe, pelo menos aqui todos conhecem Moisés. Mas Moisés nada mais é do que o homem responsável por tirar o povo de Deus da opressão dos egípcios, a libertar o povo de Israel, que já era escravo, desde a subida quando Jacó ele vai para o Egito, né, contra José, né, porque ele governava o Egito. Se passaram os anos, já era outro faraó no poder, e ali então, como o número do povo de Deus cresceu e se multiplicou muito, eles ficaram temerosos, os egípcios. Falaram, agora vai ficar complicado, porque esse povo aí já está maior que o nosso. Ele não para de crescer, não para de se multiplicar. Acho que vem guerra por aí. Então, eles escravizaram o povo de Deus por mais de 400 anos. E eu fico pensando, como é que a gente né, num momento como esse, num momento de dificuldade. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. Exatamente, eu não imagino que fosse diferente daquele povo, não. E quantos anos, quantas gerações passaram daquele povo? Continuou clamando a Deus. Quando vai vir o libertador? Quando que a gente vai ser liberto? Cadê? Nos livra, Senhor. Nós não aguentamos mais tanta opressão. E Deus fala com Moisés através de uma sarça. Quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, a palavra do Senhor destacada em maiúsculo, não quer dizer um anjo, quer dizer o próprio Deus estava presente naquele lugar. E assim foi. Imagina você, se a gente pega um pedaço de papel
Quando a gente consome, pega um palito de fósforo, queima ele consome na mesma hora. Uma árvore, quando a gente vê é desmatada ou pega fogo, ela é consumida na mesma hora. Imagine você, à noite, se deparar com uma árvore imensa, seja qual for, e a árvore está pegando fogo e ela não consome. É espantoso. E imagina para Moisés. Moisés, naquele momento, ele já tinha fugido do Egito, ele já tinha ido para uma outra terra distante. Os irmãos sabem que tem um período que Moisés descobre quem ele é, e aí ele mata um oficial egípcio e foge para essa cidade Mediã. E ali ele conhece uma pessoa muito sábia que é Jetro. E a família dele, ele começa a conviver naquela casa. E eu fico imaginando que Deus, ele prepara tudo no momento certo. Aleluia. Ele permite que Moisés, ele não chama Moisés de cara, ele escolhe Moisés. Mas olha como é que a vontade de Deus é. Ele escolhe Moisés, permite que ele viva na cultura dos egípcios, para entender os deuses que eles serviam, a cultura que eles praticavam, e mais, ele sabia como era o poder de governo, o poder de guerra daquele povo. E para Moisés poder entender o seu chamado, vindo de Deus, ele precisava compreender como os egípcios agiam. Para quem não sabe, as 10 pragas do Egito, elas não eram algo vindo só do poder de Deus, mas era a dualidade dos deuses que eles serviam. A primeira praga, ele atacou, Deus agiu diretamente aonde? No mar Vermelho, no Rio Nilo, está dizendo. E por que no Rio Nilo? Porque eles serviam a deusa Isis, que era voltada para os mares, a deusa dos mares deles que eles serviam. Então ele atacou diretamente naquele Deus para eles. Agora não tem onde a gente se banhar, não tem água para a gente consumir. E agora? A nossa deusa se apartou da gente. E a última praga é a pior, porque é a da escuridão, a da trevas, e essa, para os egípcios, é a mais temerosa, porque eles serviam o deus Ra, deus do sol. E na cultura dos egípcios, o deus Ra, ele vivia em briga com, acho que, se não me falha a memória, a deusa Apep, que era uma serpente, que brigavam durante o dia. Então, se o dia estivesse claro, melhor dizendo, de dia, o deus Ra prevalecia, ele ganhava. À noite, era a serpente que ganhava. Então, os egípcios, pela cultura deles, eles não costumavam sair à noite, porque eles achavam que esse Deus que prevaleceu e não guardavam mais eles. Ra protegia ele, a serpente não. E Deus, ele faz dessa forma. Ele usa Moisés para poder tirar o povo e acabar e fazê-los entenderem, os egípcios, que Deus maior era o que Moisés servia, o não que ele servia. O nosso Deus está aqui. E o mais impressionante, que o chamado de Moisés, né, tem tudo a ver com o nosso momento. Porque Deus nos chama para uma obra, Deus nos chama para uma missão. E é exatamente assim. É exatamente dessa forma. Eles ficaram, no período das pragas, depois que eles são libertos, ele atravessa o mar, tem toda aquela história, e eles vão parar no deserto. E aí é que começa a situação. A lembrança do Egito, lá, a gente tinha fartura. A base de chicotada, mas a gente tinha fartura. A gente ficava encarcerado, mas a gente tinha fartura. Pelo miolo de pão, água só, pão e água. E no deserto, você trouxe a gente para cá, mas para a gente morrer. Eles se questionaram. E para a gente, não é diferente. Deus fala conosco. Deus usa a gente.
Deus nos direciona, fala exatamente o que a gente tem que fazer. E a primeira dificuldade que a gente enfrenta, a gente não ora. Meu Deus. É desse jeitinho. É desse jeito. Deus manda o maná, manda várias coisas. O povo está com fome? Mano, Deus manda. Ah, está com frio? Eu vou lá e aqueço vocês. Meu Deus. Eu mando a coluna de fogo para proteger vocês, para aquecer vocês de noite. Manda uma nuvem, manda o que for, mas eu cuido, estou cuidando de vocês. Vocês não precisam temer. E Moisés não foi responsável só por tirar o povo do Egito, por libertá-lo do Egito, mas Moisés também foi o homem direcionado por Deus para criar a lei do Senhor. E essa lei ela continua seguida até hoje, que é as leis dos 10 mandamentos. E eu fico pensando, antes disso, aquele povo reclamando, poxa, Moisés, como está a cabeça de Moisés? Meu Deus, e agora esse povo só reclama. Chega, Deus, quero mais não. Imagina que Moisés pensou dessa forma. Se a gente pensa assim, por que ele não vai pensar? Mas Deus age de várias formas. Deus, ele age no momento certo. Para a pessoa ter que cumprir o seu chamado, Deus faz Moisés viver aquela cultura, crescer na cultura, entender a cultura, libertar o povo. E mais, depende de duas. Uma de seu pai, que pertencia à linhagem de Abraão, e dos egípcios, que todo mundo sabe a história, que no início a mãe, o decreto do faraó, que era de matar todas as crianças, os meninos, para que o povo não continuasse se multiplicando. E a mãe joga no cestinho, ele é encontrado pela filha de faraó e criado nessa cultura. Só que Deus, além de tirar ele e levar para uma terra estrangeira, ele coloca exatamente uma pessoa sábia para cuidar dele. Porque até então, ele não entendia sobre Deus. Ele entendia sobre os egípcios. E mais de Deus, da onde ele aprendeu? Ele não cresceu com a sua família. Sua família de sangue cresceu na cultura dos egípcios. E aí que é o trajeto na história. Um homem sábio, direcionado por Deus para ajudar Moisés nesse chamado. Aleluia! E a gente, às vezes ficamos relutando, mas para a gente cumprir o nosso chamado, a gente se gaba achando que a gente pode cumprir o chamado sozinho. Mas a gente precisa entender que em Deus sempre tem alguém mais sábio do que a gente. Aleluia! Chega um momento na vida de Moisés que ele não sabe o que fazer. E Jetro instrui ele exatamente da forma que tem que fazer. Põe administradores, põe pessoa em cada setor. É como delegar funções para pessoas. Só assim você não vai sobrecarregar, Moisés. Não tem erro. E assim foi. Glória a Deus, aleluia. E uma das minhas distrações aqui na oração foi exatamente sobre prosseguir e conhecer o Senhor. Aleluia. Moisés, ao ter esse momento com Jetro, a crescer, a poder conviver na casa dele, ele ficou sedento pelo Senhor. Ele começou a ouvir falar de Deus. E quem é esse Deus? Esse é o Deus dos meus pais. Eu sempre ouvi falar disso, mas eu nunca conheci. E aquele homem instruiu ele. Aquele homem, com certeza, ele foi discipular Moisés. É exatamente isso. Ele ensinou Moisés sobre Deus. E o impressionante é que Deus chama exatamente Moisés e não Jetro. Deus usa a pessoa, mas nem sempre os doutores, os grandes, os poderosos, são quem Deus quer a pessoa. Às vezes o que está começando é
quem Ele quer direcionar, instruir. Tenha todo o conhecimento. Eu vou te moldar Aleluia. no meu propósito. Eu vou trabalhar na sua vida conforme eu quero. Não quero que você crie manias, crie raízes fincadas, já tenha raízes dentro de você, vai ser difícil de tirar. Mas se você tiver, eu também arranco. Como Moisés. Aleluia. Jesus. E exatamente Moisés, Deus vai chamar exatamente de Moisés. Moisés, um egípcio, príncipe da cultura dos hebreus, príncipe do Egito, e jogado em terra estrangeira, no deserto, depois volta para o deserto de novo. E aí é que Deus quer trabalhar com a gente. E aí é assim que Deus fala com a gente. Não é quando tudo está a mil maravilhas. Você quer permanecer no Egito, onde você tem tudo do bom e do melhor? Ou você quer permanecer no deserto, ouvindo as minhas palavras? Aleluia. É, Senhor, desse jeito. E Deus chama Moisés para esse chamado. Deus faz Moisés entender qual é o seu chamado. Às vezes a gente, no início da nossa caminhada, a gente fica se perguntando: poxa, eu não sei qual é o meu chamado. Muita gente já se perguntou no início da conversão. Deus, eu sei que eu fui chamado. Será que eu fui para cantar? Será que eu fui para pregar? Para ler o versículo? Para ficar no banco? Para ficar no som? Para ficar na portaria? Jesus. Mas acredito eu que todos temos o mesmo chamado, que é o que vamos falar logo logo. Do próximo personagem. São 3 homens que ouviram a voz de Deus e cumpriram o seu chamado. Aleluia. E não negligenciaram o seu chamado. Podem ter errado, mas não negligenciaram até o momento. E Moisés, ele foi chamado por Deus e viu aquela visão da sarça. E aí Deus instrui. E aí é que acontece toda aquela história. Ele vai para o Egito, volta para o Egito, tem toda aquela... leva o povo para o deserto, e ali Deus começa a tratar o povo. Ele é um momento que ele não sabe o que fazer. Deus coloca Jetro para ajudá-lo, instruí-lo. E aí a criação da lei de Moisés, que a tábua dos 10 mandamentos. Quando ele sobe no monte, exatamente no monte, mas não quero me aprofundar nisso porque todos conhecem, exatamente conhecer, prosseguir, conhecer, Aleluia. conhecer a Deus, sabe? Na Bíblia a gente tem vários personagens e você pode escolher o personagem que você quiser para poder, o profeta, seja ele profeta, seja ele homens comuns, para se inspirar em Deus. Não há problema nisso. Um homem, Deus vai chamá-lo de segundo o seu coração. Mas não é sobre esse homem, segundo o coração de Deus, que eu vou falar. Mas um homem que Deus o chama de amigo. Moisés. Porque acima de tudo, Moisés é citado na Bíblia que ele quer conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Glória. Senhor, eu não me contento. O Senhor me usou para libertar o povo do Egito. O Senhor me usou para poder trazê-los até aqui e levá-los para uma terra que o Senhor prometeu, que até então essa terra já era de direito do povo de Deus. Essas terras, no momento que Jacó desceu ao Egito e trouxe toda a sua família, essas terras ficaram desocupadas. Então, povos vizinhos foram ocupando essas áreas. E essas áreas foram dominadas por povos estranhos. E aí, o propósito de Deus é trazer todo esse povo de volta para o seu lugar de origem. E foi assim. É assim que Deus faz. Deus faz tudo treino. Deus faz da maneira que Ele quer, com propósito
porque ele quer nada mais que isso. E Moisés, Senhor, eu não me contento, eu fiz tudo isso. Me mostra qual é a lei. A lei, você vai fazer isso. Você vai honrar pai e mãe, você vai me amar sobre todas as coisas, você não pode adulterar, essa vai ser minha lei. Escreve aí. Só que você pode escrever, eu que vou escrever. E Deus faz toda. Só que Moisés não se contentava. Poxa, Senhor, deixa eu te conhecer, deixa eu te ver. Revela-me quem tu és, Senhor. Me mostra a sua glória, me mostra a sua presença. Eu quero te ver. Eu não quero só ouvir a sua voz. Moisés ouvia a voz de Deus nitidamente. Não por sinais, não por revelações. Tamanha era a intimidade de Moisés. Moisés, ele ficou tão maravilhado com os ensinamentos de Jetro que ele insistiu em conhecer a Deus sobre todas as coisas, tanto que Deus fez dele um homem para libertar o povo. Glória a Deus. E aí ele fica, Senhor, revela-me quem tu és, eu quero te conhecer. Deus fala, não. No dia que você me conhecer, se você olhar para mim, você morre. Você é imperfeito como qualquer outro. Fique imaginando, Deus, ele sempre teve um plano para resgatar a humanidade. Mas aí Deus, se a gente ficar... Quanto tempo eu tenho? Oi? Pode continuar. Meu Deus. Posso ser mais 10 minutos? Amém? Sim, amém. Glória a Deus. E é isso. E Deus permite que Moisés olhe para ele, mesmo que por entre árvores. E tinha muita coisa para me pregar hoje. E eu estou andando em Moisés e são 3 personagens. Então vamos correr um pouquinho aqui. Que o próximo personagem também são 3 personagens que eu sempre acompanhei muito. Coisa linda. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia.